Olá, tudo bem? Eu sou Hafner e falo aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Compartilhe esse vídeo com pessoas da sua família que se encontra frequentando uma igreja neopentecostal ou até a própria Igreja da Graça. Não é novidade para você que está me assistindo agora, que eu já fui pastor na Igreja da Graça por 17 anos da minha vida e agora vão completar 3 anos em que eu saí da Igreja da Graça e depois de 3 anos eu já tinha um desejo, um projeto dentro de mim de quebrar o meu silêncio. Eu fiquei em silêncio por muito tempo, sabe? E chega uma hora na vida da gente que a gente precisa quebrar o silêncio e contar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente viveu, né? Uma para abrir os olhos daqueles que acham que lá dentro é flores, né? Que é tudo na unção de Deus, é tudo, os pastores é só aleluia, né? O RR é uma bênção, né? E etc. Maravilha, isso aí é conversa fiada. Se você acha que lá dentro é assim, não é não, tá? Mas o assunto que eu quero tratar com você aqui hoje, né? De muitos que provavelmente eu vou trazer aqui, é com relação à troca de pastores, né? É o tema desse vídeo. Você já parou para pensar o porquê que troca tanto de pastor dentro da Igreja da Graça, Universal, Mundial, a Genoduc, essas igrejas aí que trabalham em cima de oferta, de dinheiro, dízimo, voto, entendeu? Eu digo para você que a Fogueira Santa pede muito para aquilo que a Igreja da Graça faz. A Fogueira Santa ela ocorre 2 vezes no ano, né? Na Igreja da Graça, o ano todo, você tem dízimo, oferta, você tem associado, você tem a TV que o missionário vende, você tem o jornal que o pastor é obrigado a passar, você deve levantar aluno para a grade, precisa, sim, mandar dinheiro para o regional, entendeu? Rapaz, a pressão lá é grande, viu? Mas calma, eu vou chegar onde eu quero, viu? Então você tem muita coisa, eu digo, e é o ano todo, é todo dia, todo mês, etc. Aí você deve se perguntar assim, não, eles trocam de pastor porque é para renovar, é para o pastor pregar em outro lugar. Se alguém um dia te falou isso, você pensa assim, você está muito enganado. As trocas elas ocorrem por 2 motivos. A primeira troca ocorre quando um pastor ele chega numa cidade pequena, que tem um determinado patamar, e ele consegue então crescer. Pode acontecer dele ficar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pode acontecer dele ficar numa cidade, não tem um prazo determinado para a pessoa ficar numa cidade, né? Ela pode ficar na cidade nesse período, ela pode ficar 10 anos, ela pode ficar, ou pode ficar só 2 meses, como aconteceu comigo numa cidade que eu passei. Mas enfim, né? Então, o primeiro patamar que pode levar uma pessoa a ser trocada é a questão dele ter chegado numa cidade e ele ter crescido. Aí dentro do sistema, eles colocam você numa cidade maior para você crescer mais, mas supostamente é para, entre aspas, né, te promover. Então é uma promoção que você ganha, né? Porque você cresceu na cidade que você está. O outro motivo das trocas é quando o pastor ele vai para uma cidade e ele é exigido a crescer. Quando a gente fala crescer, tem muita gente que acha assim, não, é ganhar almas, né, encher igreja, levar as pessoas a Cristo. Eu também achava isso, querido, mas não é não. Quando fala crescer, está falando arrecadar oferta, está falando em dobrar aquilo que a igreja dá. Se a pessoa chega numa igreja, por exemplo, a igreja está batendo, nesse caso da comunidade, né? Um ponto de pregação, 5.000, ele tem que crescer para 6, 7, 10 e assim por diante. Se ele não crescer, ele vai ser tirado daquela de 5, vai ser colocado numa igreja de 2, de 1,5, numa comunidade, outra comunidade mais fraca. Se ele cresce, ele sai daquela igreja de, sei lá, 5, que for o patamar que ele conseguiu crescer, 7, 8, e assume uma igreja maior, aí vai para uma igreja cadastrada, uma igreja com mais membros, né? Que tenha lá os seus 15, 20 mil. E a ideia
Naturalmente, né, quando isso acontece, o cara é intimado a dar resultado em 3 meses. Eu, quando fui trocado de uma cidade do litoral para outra cidade do litoral, que foi a cidade de Itapema, me deram 3 meses para dar resultado. Se eu não desse resultado em 3 meses, já entendi todo o recado, né, pessoal? Então você veja que essas igrejas, eles trabalham como empresa. Eu, sinceramente, gostaria que o governo taxasse essas igrejas, obrigasse essas igrejas a pagar impostos e a registrar os pastores. Sabe por causa de quê? Porque se eles exigem meta e tanto tira um pastor de uma igreja pequena porque ele cresceu e coloca numa maior, promove, essa é a expressão, promove, e também rebaixa o pastor porque ele não deu resultado, isso consiste numa empresa. Isso deixou de ser uma instituição filantrópica e se tornou uma instituição lucrativa ou capitalista. Então ela deve ser taxada sim. Tem que registrar os pastores sim, sabe por quê? Porque se o pastor ele sai, manda o pastor embora, ele sai com a mão na frente e outra atrás, só a misericórdia de Deus para ficar sobre aquela família, sobre aquele homem, sobre a esposa, sobre os filhos, porque eles ficam desamparados. Eles ficam desamparados. Quando eu saí, nem o ensino médio eu não tinha ensino médio, eu não tinha estudo, sabe por quê? Porque eu comecei muito jovem. Eu estou com 37 anos agora. Eu comecei o meu ministério de pastorado através da igreja do R.R. Soares. Eu tinha 17 anos. Na verdade, eu estava com 17 anos e meio. Não tinha completado ainda nem 18 anos. Então, naquele ímpeto de obedecer a voz do Espírito Santo me chamando para pregar o Evangelho, porque eu creio que eu fui chamado por Deus e não por homem a pregar o Evangelho, eu creio no meu ministério, eu creio, de verdade. Então, você toma essa decisão e você vai, entende? E você não sabe como vai ser, e eu, no meu caso, eu larguei dos estudos, larguei tudo para trás, eu larguei tudo e abracei essa causa. Você compreende? Então, não só eu, tem muitos, milhares, tem centenas de pastores, entende? Que começaram até mais jovens do que eu, entende? Que não tem o estudo, que não tem uma faculdade, que não tem nenhum ensino médio. Não tem. Então você veja que seria necessário sim uma intervenção do governo em cima dessas igrejas, obrigando que elas registrassem pastores, porque caso um deles fosse mandado embora, além de ter o acerto, ia ter o FGTS, ia ter o seguro-desemprego, para pelo menos conseguir se manter por um determinado período até ver o que vai fazer. Porque quando você sai, é muito difícil o recomeço. Eu falo para você porque eu tenho vivido eu ainda estou numa fase de transição, embora são 3 anos, mas é muito difícil. E é muito difícil também a questão de adaptação. Porque você veja que a minha vida inteira, o que eu fiz? Cuidei de igreja, trabalhei no altar, entendeu? Então quando você sai, você tem que estar dentro de uma empresa batendo cartão, entendeu? Prestando conta com o chefe, enfim, numa rotina que não é a sua, que não é o seu universo, é um choque muito grande. É um choque muito grande. É por isso que tem pastor que quando sai acaba entrando em depressão. E também tem aqueles que estão dentro do sistema que estão em depressão por causa da cobrança, por causa da pressão em cima do dinheiro, enfim. Mas você veja então que o porquê que eles trocam de tanto de pastor, por que essas igrejas tão rotativas? Outro motivo também que leva essas igrejas a serem rotativas e eles trocarem de pastor, meu irmão. Eles não querem que o pastor tenha vínculo com o povo. Porque quando o pastor ele cria vínculo com o povo, no caso de a igreja chegar a desligar o pastor, entendeu? Daquela igreja, a possibilidade do povo se reunir, não pastor, então queremos que o senhor seja o nosso pastor, e criarem uma congregação à parte, é muito grande. Mas quando há rotatividade, o pastor não consegue criar vínculo com os membros. E consecutivamente, se ele vier a ser desligado, ele nunca vai conseguir, talvez alguns conseguem, outros não,
para não deixar de pregar, reunir os irmãos que gostam do trabalho dele ali, formar uma congregação cujo trabalho, a visão seja diferente daquela que a igreja neopentecostal ela tem, com visão em célula, né? Um trabalho mais voltado em cima de apacentamento, de ensinamento, que é a minha linha, que é ensinamento, que é apacentamento. Hoje eu tenho uma visão de igreja diferente da que eu tinha antes, uma visão de arrecadação totalmente diferente da que eu tinha antes, entende? E ainda assim fui chamado de puritano. Estou longe de ser comparado, de chegar pelo menos aos pés dos grandes puritanos do passado. Fui acusado de querer fundar um ministério dentro do ministério. Isso não tinha cabimento, enfim. Então você consegue entender então, meu querido? Você consegue entender que essas igrejas, entendeu? Elas deixaram de ser igrejas e se tornarem empresas. E empresas poderosas, lucrativas. As campanhas não têm finalidade a não ser tirar dinheiro, a não ser lavar a mente das pessoas. A campanha não tem esse negócio de abençoar o povo com campanha. As pessoas não são abençoadas com campanha, elas são abençoadas, elas têm a vida transformada com a pregação expositiva das Escrituras Sagradas.